Olha, eu confesso, confesso aos irmãos que esse negócio da gente se esvaziar de si mesmo, meu marido falou aqui na quarta, e realmente acontece, a gente se esvazia mesmo, né? O Senhor parece que vai nos esvaziando totalmente. Que Deus possa estar abençoando você que está na live, acompanhando, e que Ele possa falar aos nossos corações, né? Confesso que comigo já tem falado bastante. Aliás, esse mês está embaçado, né? O mês da humildade, porque parece que Deus começa a nos moer, né? E falar assim: você pensa que você é humilde, mas tem tanto orgulho dentro da gente. E a gente começa a olhar isso e a gente precisa se quebrantar mesmo e falar assim: Senhor, me perdoa porque eu sou mesmo orgulhosa, sabe? Me perdoa porque eu preciso melhorar. Me perdoa porque eu preciso ser diferente. E eu acredito que não só eu, mas que muitas pessoas estão sendo confrontadas durante esse mês. E hoje não vai ser muito diferente, porque não tem como a gente falar de humildade, né, e não olhar para dentro de nós. E eu louvo a Deus pela vida do pessoal, quero louvar a Deus pela vida do pessoal que estava aqui no louvor. Hoje participação especial da Tati, né, Tati? Ó. Louvar a Deus porque, assim, o Senhor, Ele é maravilhoso, né? E os louvores, eu não sei se falou tanto com vocês, mas comigo parece que eles escolheram assim, vamos cantar para a Ângela poder para a Ângela poder ficar mais tranquila. Porque realmente vem aquela coisinha, Senhor, eu tenho que falar mesmo? Eu já falei algumas vezes para o pastor Ney, pastor, por que tu insiste nisso? Mas, enfim, né? Quem nos chamou é maior. E aí, quando eles começaram, então me tira o medo, eu falei assim, meu Deus, o Senhor mesmo. É Deus que está aqui conosco, é Deus que já está falando aos nossos corações, né? E eu acredito que foi Ele que preparou tudo esta manhã. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre humildade. Deixa eu abrir aqui meu caderninho. Gostaria que você abrisse em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo, querido, ele é o primeiro das bem-aventuranças, né? Quando Jesus começa a falar ali sobre as bem-aventuranças. E aí a gente pode se perguntar, mas por que Jesus começou falando justamente sobre os humildes de espírito? Porque se você for humilde, você consegue alcançar todas as outras virtudes, né? Quando nós somos humildes, nós alcançamos, é como se fosse o primeiro degrau. O pastor Josué Gonçalves, ele falou uma frase assim, ó: a humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes. A humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes. E o orgulho é a raiz que alimenta todos os pecados. Então, quando nós pecamos, o que vem no nosso coração é o orgulho. Orgulho de não pedir perdão, orgulho de justificativas, né? Eu vou me justificar porque assim a culpa não fica sendo minha. Então, que você possa entender que quando Jesus ele começa a falar para a gente sobre aqueles que são felizes porque estarão lá no céu com Ele, são aqueles que começam pela humildade. Então, esse tem que ser o nosso objetivo principal. Hoje em dia, nós somos muito egocêntricos, né? O ser humano tem essa mania de achar que ele pode resolver as coisas,
que Ele é autossuficiente. Então, quando vem algum problema, alguma situação sobre as nossas vidas, a gente é como se assim, a gente buscasse a Deus, mas Ele é o último recurso, né? Sabe aquela frase que o pessoal fala assim, olha, a pessoa está doente, está internada, ixi, agora só Deus. Com a maior tristeza do mundo, ai, agora só Deus. Gente, aí é que tá bom. Aí é que tá bom. Porque se é só Deus, é Ele que pode todas as coisas, Ele tem que ser o nosso primeiro. Ele tem que ser o primeiro para quem nós pedimos. Né? Muitas vezes a gente tem algum problema, alguma questão, alguma situação vem sobre as nossas vidas e a gente deixa Deus como a última alternativa. Né? Tipo assim, eu não consigo fazer mais nada, agora só Deus. E não pode ser assim. Tem que ser ao contrário. Acontece algo, primeiramente eu preciso falar, Senhor, me ajuda. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação da Thalita Pereira e ela falava assim que aconteceu uma situação, estava uma reunião numa casa, como se fosse uma reunião familiar. E aí um senhor passou muito mal e desmaiou. Na hora foi aquele alvoroço, os adultos todos correndo, um chama a SAMU, corre, socorre, faz alguma coisa e tal. E aí uma criança foi até o centro da sala, se ajoelhou e falou, Deus, por favor, Senhor, cura o meu vovô. E aí quando ela ouviu aquilo, ela falou, meu Deus, é isso. Sabe? É isso, está todo mundo apavorado, todo mundo querendo solucionar o problema com as próprias mãos, quando na verdade o nosso Deus tem todo o poder. Ele é todo poderoso e Ele pode resolver todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Hoje, um grande exemplo, para mim, eu gosto muito desse personagem que eu vou falar. Gosto muito da história dele, acho magnífica. E ele passou por muitas provas, irmãos. Eu confesso que se fosse eu não sei se eu prosseguiria, não. Eu vou falar sobre José. José é um cara admirável. Admirável demais. É um dos que eu quero, quando chegar lá no céu, eu quero conversar com ele. Pô, me conta aí, como que foi o teu processo? Eu quero ouvir da tua boca. Porque assim, todos nós temos os nossos processos. Ou você acha que você vai chegar lá no céu e Paulo, Elias, Moisés não vai querer saber como que foi o teu processo. Ele vai querer saber sim, porque todos nós temos, né? Todos nós passamos por situações difíceis. Porque é difícil para mim, pode não ser para você. Ou vice-versa. Para você é um monstro e eu olho de fora, nossa, mas tão simples de se resolver, mas cada um tem o seu. E José não foi diferente, gente. Ele passou por muita coisa. E assim, era jovem, era bem jovem, quando a vida dele deu um reviravolta. Então vamos abrir lá em Gênesis 37, versículos do 12 ao 28. Essa é uma parte da história de José. Gênesis 37, versículos do 12 ao 28. Se você quiser, já deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente vai dar uns pulinhos, mas tudo aí perto, tá? Fala assim, ó. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe, que procuras? Respondeu ele,
estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem, foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa das covas e diremos, uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só, gente, essa é uma parte da história de José. A gente pode dizer que aí foi onde a história dele deu uma reviravolta. Porque até então, quem era José? José era o filhinho do papai, né? Ele era o querido do seu pai. Naquela época, o primogênito, ele que tinha a preferência do pai. Porque, normalmente, o primogênito que herdaria todas as responsabilidades, todas as terras, toda a herança maior seria do primogênito, né? A bênção seria do primogênito. Porém, José, ele não era o caçula porque tinha Benjamim, mas ele era o filho da velhice já, de Jacó. E ele era querido do pai. O pai tinha uma preferência enorme por o José. Aí eu já vou falar uma coisa para você, pai. Não alimente preferência pelos seus filhos. Não alimente preferência. Se você tem mais que um filho, que você possa estar amando os seus filhos da mesma maneira. Sabe por quê? Porque a preferência, ela cria um ciúme. Um ciúme muito forte foi o que aconteceu na família de José. Então, eu não sei como que você cria os seus filhos, eu também não vou me meter nisso. Isso é uma questão sua. Mas um conselho, não tenha preferência, não demonstre preferência, nem por seus filhos, nem por seus netos, porque também tem avós que falam assim, né? Ah, esse aqui é meu primogênito, eu só gosto dele. Os outros, entendeu? Então, cuidado com isso. A preferência, ela traz comparação, entendeu? Ah, por que que ela gosta mais dele do que de mim? E rejeição, sabe aquele sentimento de rejeição? Foi isso que foi plantado no coração dos irmãos de José. Eles começaram a sentir muitos ciúmes e eles não queriam que José permanecesse vivo. Eles se enciumaram tanto a ponto de querer matar o próprio irmão. E aí eles realmente conspiraram contra José. Só que assim, imagina, né, gente? São 11 irmãos que ele tinha. Então, pelo menos um deles falou assim, não, peraí. Não vamos matar ele, não. Porque depois a gente pode, né? Esse sangue vai vir sobre as nossas mãos. Porque, afinal de contas, eles eram criados por Jacó, por Israel, né? E Israel ensinava os princípios do Senhor a eles. Então, um deles falou, não vamos matar, não. A gente faz o seguinte, vamos jogar ele ali naquela cova. Ele fica lá, provavelmente vai morrer, porque não tem nada lá, não tem água, não tem comida, não tem nada. E aí a gente fala que uma besta fera foi e devorou ele. E aí eles planejaram tudo isso e acabaram que estava passando o pessoal que comprava escravos e eles decidiram, não, vamos fazer diferente, vai. É melhor a gente vender, porque assim a gente pelo menos ganha um dinheiro. E aí venderam José como escravos. Irmãos, aí a gente para um pouquinho para pensar, meu Deus não estava vendo? Será que Deus não estava enxergando o que estava acontecendo com ele? Será que Deus estava aprovando tudo aquilo? Claro que não. Deus não estava aprovando, mas ele estava vendo. E tudo, na verdade, fazia
parte de um propósito, porque Deus ele já sabia quem era José. E ele sabe quem é você. Se ele está te fazendo passar por alguma prova, é porque ele sabe que você é capaz. Ele sabe disso. Então, ele não vai te dar nenhuma prova que você não possa suportar. Ele não vai fazer isso. Então, se ele está te dando, querido, entenda isso. Eu vou passar, porque ele está comigo e é ele quem está me dando. Amém? Deus, ele escolhe as nossas provas. Eu creio assim, que ele escolhe. Mas quem escolhe como que vai passar por ela sou eu, é você. Né? Deus, ele pode dar, por exemplo, para várias pessoas, acontece de receber um diagnóstico ruim. Comigo já aconteceu isso. Eu recebi um diagnóstico ruim, insuficiência renal. Aí, às vezes, as pessoas acham assim, um diagnóstico ruim é um câncer. Insuficiência renal, ela mata tanto quanto o câncer. Ela faz a quimioterapia é tão invasiva quanto a hemodiálise. Ou, talvez, a hemodiálise seja ainda um pouco mais. Mas, enfim, eu recebi essa notícia. E qual foi o meu posicionamento? Eu vou enfrentar. Eu preciso enfrentar? Eu vou enfrentar. E quantas outras pessoas recebem um diagnóstico e falam assim, não, eu não vou aguentar, eu vou morrer. E, gente, a gente não vai longe. Quantas pessoas que você ouviu dizer que pegou Covid e morreu por conta da mente, porque ficou nervoso, ficou desesperado, porque foi parar no hospital. De repente, nem estava no seu pior estágio, mas só o fato de ter ido ao hospital desestabilizou a pessoa. Né? Então, como você vai passar pelas provas, é você quem escolhe. É você quem escolhe. Então, querido, em nome de Jesus, fortaleça a sua mente. Sabe? Fortaleça a sua mente, porque é aqui, é aqui que está todo o segredo. Se você tem na sua mente, não, Senhor, eu vou passar por isso, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu tenho muito para fazer aqui ainda. Cara, o Senhor, Ele está contigo, Ele vai te ouvir. Agora, se você recebe algo, não, eu não aguento isso não. Não, isso não dá para mim. E agora, coitado de mim, meu Deus, por que isso aconteceu? Pronto. Você mesmo sente pena de si. Então, querido, é difícil. Às vezes o seu problema, ele pode ser resolvido, mas você faz dele um gigante tão enorme que ele acaba te devorando. Então, cuidado com isso. José, ele escolheu passar pelas provas. E eu vou falar para você, eu vou te dar 3 características de pessoas humildes, como José. José, ele realmente era humilde. A primeira delas é ter firmeza de caráter. José era um homem firme. Ele tinha firmeza de caráter, ele sabia quem ele era. Sabe, ele foi para qualquer lugar. Levaram ele, mas ele sabia quem ele era. Olha, vamos lá, abre comigo em Gênesis 39, de 1 a 3. Está bem pertinho aí. Fala assim, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Olha só. Tudo ele prosperava. Ele foi vendido por seus irmãos, não foi vendido por qualquer pessoa, ele foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo. Olha só. Mas tudo que ele fazia, em tudo que ele colocava a mão, o Senhor abençoava. Então, não tem nada a ver com o ambiente que você está, tem a ver com você.
Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa tá trabalhando num lugar e, ai, não, eu não gosto desse lugar. Ai, porque é chato aqui. Ai, porque isso, porque aquilo. Meu, você está lá. Se você está falando mal daquele lugar, é porque você está lá. Não é ruim por causa dos outros, é ruim por causa de você. Então, toma cuidado com o que você fala. Né? Se você vai para algum lugar, é você que tem que fazer a diferença. Não são os outros. Muitas vezes a gente quer chegar, não, eu vou trabalhar, ai, mas lá tem um clima tão pesado. Meu, alivia. Alivia. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então, assim, queridos, sabe o que acontece? Muitas vezes, realmente, a gente vai para alguns lugares que tem, sim, um clima pesado, você sente. Sabe o que você faz? Vou te dar um conselho. Vai para um cantinho e ora. Começa a orar. Sabe? Você não precisa orar na frente de todo mundo. Ai, vem aqui que eu vou orar, porque, olha, o clima aqui está muito pesado. Não, não faça isso. Não faça isso. Mas vai para o seu canto, vai para o secreto e fala, Senhor, muda esse ambiente. Em nome de Jesus, a tua presença está aqui, porque eu estou aqui. O Espírito Santo habita dentro de você. Então é você que faz a diferença. E José, ele fez isso. Por onde ele passou, ele fez a diferença. Ele foi parar na casa de Potifar, como um escravo. Mas tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. Imagina isso. Tudo que ele colocava a mão. E eu vou falar para você, como eu disse no começo, José, ele era um filhinho de papai. Então, a gente imagina que José trabalhava se quisesse. Concorda? Aí ele chega num local que ele é obrigado a trabalhar. Ou trabalha ou apanha. Já pensou nisso? E ele simplesmente trabalhou. E trabalhava para fazer o melhor. Sempre o melhor. Sempre o melhor. Você está fazendo o melhor onde você está? Ou você está com birra com seu chefe e aí faz aquela, ai não, não vou fazer. Que folgado. Ele que faz. É assim que você está agindo? Então, cuidado, querido. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. E era esse o princípio de vida de José. Ele tinha um coração ensinável. Coração ensinável. A pessoa que é humilde, ela tem um coração ensinável. E eu até, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu não sei se ela entendeu, mas eu falei, eu vou usar o teu exemplo. Por quê? A Cia e o Cido, eles têm quase 45 anos, não é isso? 45 anos de casados. Mas, gente, eles não perdem um encontro de casais. Se eles puderem estar aqui, a não ser que aconteça algo, né, Ci? E eles não possam estar. Eles não perdem. E eu e Erivelto, a gente pode dizer que a gente é bebê, né? Perto deles. Mas eles vêm com alegria. Vou falar para vocês, no sábado de manhã, eu acordei com um áudio da Ci, que eu falei, gente, que coisa linda. Coisa linda. Ela agradecendo. Ai, Ângela, que coisa linda, maravilhosa. Aprendo tanto com vocês. Eu falei, gente, olha que coisa. Sabe, a pessoa, quando ela é humilde, ela tem um coração ensinável. Ela nunca acredita que ela já sabe tudo. Ela não sabe tudo. Sabe, nenhum de nós sabemos tudo. Nós precisamos ter uma atitude de contínuo aprendizado. Sabe, sempre está estudando. Eu sou professora, minha profissão é professora. Não estou atuando agora na área porque estou afastada. Mas o professor que fez o magistério lá atrás e parou, já não está exercendo nem mais a profissão. A gente teve que fazer o magistério, a gente teve que fazer a pedagogia, teve que fazer uma pós-graduação e assim vai. Você não pode parar, não pode parar de aprender. Eu estou dando um exemplo para a profissão, mas na vida espiritual é a mesma coisa.
Sabe, às vezes a gente, mas eu já tenho anos de conversão. Imagina, eu vou para a escola de teologia para quê? Eu vou para a escola de discípulos para quê? Nossa, não, mas o que vão me ensinar lá? Tudo que eu já sei? Querido, se você tem um coração humilde, você vai saber que você sempre tem algo para aprender. Amém? Você precisa ter o coração ensinável, assim como José tinha. Uma coisa interessante é que às vezes a gente simplesmente acha que assim, eu não gosto das pessoas que ficam me corrigindo, me confrontando. Para que isso? Eu vou falar uma coisa para você, só corrige aquele que ama. Sabe, quem é pai, quem é mãe aqui, entende muito bem o que eu estou falando. Porque quando nós corrigimos os nossos filhos, por mais que doa em nós, é porque nós o amamos. Nós não queremos ver os nossos filhos sofrer. Então, a mesma coisa é alguém que é seu amigo e chega para você e fala assim, tu tá errado. Sabe, tu tá errado. Aprende. Aprende com seus erros, aprenda com os erros dos outros, enfim. Mas você precisa entender que quando essa pessoa fala isso para você, ela está querendo dizer, olha, você está errado, mas eu te amo. Eu estou te falando porque eu te amo. Porque aquele que não te ama, ele vai falar assim, imagina, isso aí não é nada. Continua, imagina. Ixi, isso aí todo mundo faz. Querido, se você quer uma amizade assim, eu vou falar para você, você está muito equivocado. Entendeu? Porque a amizade, um amigo de verdade, ele tem coragem para olhar para você e dizer assim, olha, aprende, sabe? Aprende que não é assim, a vida não é assim. Eu costumo falar, esses dias eu questionei a minha filha, a Suzy. Porque eu não sei se vocês sabem a nossa história, eu não sei se todo mundo conhece. Mas nós nos escolhemos, né? A gente conheceu a Suzy, ela já tinha 16 anos. E ela tem uma família maravilhosa. A família dela é maravilhosa. E a família segunda também é maravilhosa, que sou eu, meu marido e meu filho. E ela escolheu, começou a me chamar de mãe, pai, e pronto, amém, glória a Deus, e ela é nossa filha. E é realmente nossa filha. E esses dias eu falei assim para ela, eu não entendo, por que tu anda comigo? Por que tu me ama tanto? E aí ela falou assim, não estou te entendendo. Mas por que eu falei isso para ela? Porque, irmão, se você tiver a oportunidade um dia de conversar com a Suzy, eu falo cada coisa para a Suzy. Eu a repreendo, eu chamo a atenção, eu corrijo, da mesma forma como eu faço com o Rafa, eu faço com a Suzy. E assim, ela me ama, porque ela sabe que eu a amo. Ela sabe que eu a corrijo porque a amo. Então, se você tem alguém do seu lado que faz isso, ame essa pessoa, porque com certeza ela te ama. Amém? José, ele tinha um coração grato também. A gratidão, ela nos impede de ser petulantes e de ser amargos. Você conhece aquela pessoa amarga, aquela pessoa que, tipo assim, não dá vontade da gente estar perto, porque ela só sabe reclamar? Só sabe, que dia, não, hoje está muito quente, misericórdia, hoje está muito frio. Pelo amor de Deus, tu viu como que estava o som hoje? Que estava aquela altura. Não sei você, mas eu saio de fininho, de perto. Entendeu? Porque a gente não quer estar perto de pessoas assim. Então, tenha um coração grato, sabe? Sabe olhar para as coisas, sabe olhar para as pessoas com o coração agradecido. Falar, Deus, obrigado. Obrigado porque hoje o clima está gostoso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja para congregar. Obrigado porque os meus irmãos, eles são sensacionais, vocês são incríveis. O Heriberto contou um dia, né, esses dias que a gente, quando chega aqui, parece que algo nos renova. E realmente, sabe, o ambiente
que a gente se encontra aqui, quando há essa comunhão, a gente se renova. E é maravilhoso. E sabe por quê? Porque você está aqui. Você faz essa diferença. Amém? Segunda característica da vida de José, que nós precisamos ter para ser humildes, é viver para abençoar. José, ele tinha uma vida em que ele vivia para abençoar. Vamos ler lá em Gênesis 40, de 1 a 8. Fala assim, ó. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido. Apagaram a luz aqui, gente. Foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Olha só, José já estava preso. Além de escravo, ainda foi preso. Eles ficaram um tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados e então perguntou: por que vocês estão com essa cara triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que os sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Olha só, no início da história, José ele tinha tido alguns sonhos. Ele sonhou, né, que ele tinha o feixe de trigo dele, e aí os outros feixes, 11 feixes se dobravam ao feixe de trigo dele. E o outro sonho que ele teve é que o sol, a lua e as estrelas também se curvavam. Mas ele sonhou e o sonho dele ficou. Porém, quando ele estava lá na cadeia, quando ele estava preso, esses 2 homens tiveram esses sonhos. E aí, querido, vai mais uma dica enorme para você. Os sonhos de José, eles só se cumpriram depois que ele ajudou os outros a entenderem os sonhos deles. Então, olha só, os sonhos de José, eles vão se realizar. Realmente, os 11 irmãos dele iriam se curvar perante ele, né? Tudo isso iria acontecer. Mas antes que isso acontecesse, ele precisou ajudar os outros que tinham os seus sonhos a entenderem os seus sonhos. Olha só, você está ajudando alguém? Você está colocando alguém no caminho do sucesso? Você está fazendo a diferença na vida de alguém? José, ele era esse cara que ele sempre fazia o melhor para os outros. Ele sempre colocava os outros à frente. E às vezes a gente não faz isso. Sabe, esses dias, eu acho que foi o pastor, não tenho certeza. Mas eu acho que o pastor postou um vídeo que, assim, eu não sou muito, irmãos, de ficar assistindo vídeo, vendo fotinho. É difícil de eu ver. Né? As pessoas jogam lá no grupo e eu passo batido. Porém, quando começa aqueles comentários, nossa, maravilhoso, é isso mesmo, não sei o que lá, bate aquela curiosidade, né? Pô, mas do que esse povo está falando? E eu fui assistir o vídeo, e era do Douglas Gonçalves, ele falando sobre a ocitocina, né? Que assim, quando você faz um ato de serviço, você libera a ocitocina no seu corpo, que é o hormônio da felicidade, aquele hormônio da hora do parto, que a mulher, quando tem o bebê, ela sente uma dor horrível, porém, é uma descarga tão grande de ocitocina que ela ama aquela criança. E é como se a dor
não existisse mais. E quando a gente faz algo por alguém, é isso que a gente recebe, é essa carga de ocitocina. E aí, ele foi mais além, ele falou que não só quem faz, mas quem recebe, também recebe ocitocina. E quem vê o outro fazendo a ação boa também. Então, olha só, que coisa linda. Né? Aí eu fiquei lembrando do grupo Reino nas Ruas. Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo aqui, quando os irmãos colocam os vídeos, né, de ele sentado com os moradores de rua, conversando, acolhendo, coisa linda. Eu não estou lá com eles, mas só de ver eu já me alegro. Porque, gente, isso é viver para o outro. Isso é você fazer algo pelo outro. E José, ele vivia assim, sabe? Se você quer ter uma vida humilde, você precisa ser assim. Você precisa colocar os outros em primeiro lugar. A Bíblia fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não é superior de tipo assim, ai, nossa, ele tem um cargo maior do que eu. Não é questão de cargo, é questão de pessoa, sabe? É questão de quem é que está do teu lado. Não, aquele irmãozinho ali, mas ele não faz nada na igreja. E daí, ele é tão importante quanto você. É tão importante quanto você. Então, isso tem que fazer a diferença, né? Viva para ajudar os outros a terem sucesso. Você será grande quando trabalhar para fazer os outros grandes. Olha só. Você será grande quando você trabalhar para fazer os outros grandes. Eu vou dar um exemplo, eu sou meio suspeita para falar, mas eu preciso falar. Do meu esposo. Meu esposo, ele já falou algumas vezes aqui, né? Ele trabalha numa firma e agora ele tem um cargo de liderança. Mas nem sempre foi assim. Ele está com 27 anos de empresa. Então, agora ele tem um cargo de liderança. Porém, antes disso, vários amigos dele que chegaram com ele colocou. Vários amigos dele chegaram primeiro do que ele na liderança. E isso, cada vez que isso acontece, ele se alegra. Sabe, quando ele consegue ajudar alguém, ele chega em casa, pô, Ângela, caramba, tu acredita, fulano recebeu uma promoção, olha que bênção, não sei o quê. Então, você vê a alegria nele. E isso não vai longe. A nossa vida, ela é um todo, né? Na igreja, a mesma coisa. Às vezes o pastor Ney brinca, né? Porque eu fui discípulo da Ângela e do Erivelto. Cara, mas quando ele fala isso, vou falar para vocês, para nós é um orgulho. É uma felicidade, né? De ver que realmente a gente ajudou alguém a alavancar. Então é isso. Tenha esse prazer. Sabe, às vezes acontece o contrário. A pessoa, poxa, estou aqui tantos anos na empresa, mas olha quem é promovido. Nada a ver. E eu sei mais do que ele. Meu, querido, desculpa. Mas o Senhor, Ele sonda o teu coração e Ele sabe o que você está sentindo. E assim, a humildade, como nós temos falado esse tempo, e a Bíblia diz, a humildade, ela antecede a honra. Então, você só vai ser honrado no momento que você for humilde. Né? Humilde de coração, sabe? Ter na sua mente que, olha, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso ser o suporte para o outro, né? Eu preciso alavancar o outro. Entenda isso. Você vai ser muito maior quando você conseguir ajudar as pessoas. Admita os seus erros, os seus defeitos. Não seja aquela pessoa que fica se justificando o tempo inteiro. Pelo contrário, sabe? Assuma as suas responsabilidades. Quem esteve aqui na sexta-feira, ouviu um pouco do nosso testemunho e entendeu que realmente, sabe o que fez toda a diferença para que hoje eu e Erivelto vivêssemos assim? O fato de simplesmente ele não se justificar.
Ele não veio até mim com nenhuma justificativa. Ele simplesmente veio, olha, eu errei, eu fiz, eu tô, sabe? Não foi ninguém que me atentou, não foi eu, sabe? É minha responsabilidade. Você tem assumido as suas responsabilidades? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito? Ou você simplesmente faz e... Ai, deixa eu jogar aqui debaixo do tapete, ninguém sabe, ninguém viu. Vou falar uma coisa para você que você já sabe. O nosso Deus, ele é onisciente. E ele vê. Pastor pode não ver, eu posso não ver, qualquer pessoa pode não ver o que você fez ou deixou de fazer. Mas ele vê todas as coisas. Então, assuma. Uma outra coisa que José fez, olha só. José, ele tinha tudo nas mãos. Sabe, Potifar falou assim, olha, José, você é responsável por tudo na minha casa. Eu quero que você tome conta de tudo. A única coisa que você não pode tocar é na minha mulher. Foi isso que Potifar falou para ele. Porém, a esposa de Potifar foi lá e queria seduzir José. Queria seduzir José. Ela se achava poderosa, falou, não, que isso? Como assim um homem vai me negar? De jeito nenhum. E começou a tentar a seduzir José. Sabe o que José fez? Sabe por que ele foi parar na cadeia? Porque ele fugiu. Ele fugiu. Sem roupa. Ele deixou as roupas lá porque ela provavelmente agarrou a roupa dele. E ele correu. Você tem fugido da aparência do mal? Sabe, a palavra de Deus fala, fuja. Fuja da aparência do mal. José, ele fugiu, ele não teve medo nem vergonha. Ele falou, não, sabe por que ele fez isso? Porque vocês acham que José, ele não poderia... Gente, naquela época não tinha celular. Naquela época não tinha câmeras. Não tinha nada disso. Fazer uma coisa escondida era muito mais fácil. Hoje em dia, se tu for fazer alguma coisa escondida, toma cuidado. Que tem sempre celularzinho filmando. Toma cuidado, entendeu? É difícil. Mas naquela época não existia isso. Não existia nada disso. E José, ele simplesmente escolheu fugir. Ele falou, não vou ficar aqui. Sabe por quê? O meu Deus, ele está vendo. Ele vê tudo. Então, querido, entenda isso. O nosso Deus, ele vê todas as coisas. Então, admita, sabe? Saiba quem você é realmente e não tente se justificar. Eu fiz porque fulano fez. Eu fiz porque isso é normal, todo mundo faz. Não. Sabe? Admita os seus erros e fala assim, olha, eu fiz, eu preciso mudar. Eu preciso realmente ser diferente. Peça conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A multidão de conselhos há sabedoria. Você não é o dono da verdade, você não sabe de todas as coisas. Claro, existem algumas coisas que é você que vai passar e é você que vai ter que saber resolver. Você vai resolver da sua maneira, sim. Mas, querido, peça ao Senhor, Senhor, quem é o que eu posso procurar? Sabe, também não vá falando da sua vida para qualquer pessoa, não vá procurar qualquer pessoa. Não faça isso. Sabe, mas peça a Deus, Senhor, me mostra uma pessoa idônea para que eu possa realmente abrir o meu coração e realmente entender o que eu preciso fazer. Você precisa ter essa humildade de reconhecer que sim, existem pessoas que sabem coisas diferentes de você. O Cortella, filósofo, não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguma palestra dele, ele é maravilhoso. Mário César Cortella. Ele fala uma frase assim, ó, o humilde
sabe que não sabe o que o outro sabe. Olha só. O humilde sabe que não sabe o que o outro sabe. Então, quando eu sou humilde, eu entendo que tem muitas coisas que eu sei, mas tem coisas que o Sandro sabe e eu não sei. Então, eu posso sim sentar com o Sandro e aprender com ele. Eu posso aprender com o Rafa, que é meu filho? Posso, muito. Eu posso aprender com a Suzy, que é minha filha? Sim. Com meu esposo? Sim. Mas tem gente que é tão autossuficiente que acha que não. Imagina, querendo me ensinar alguma coisa. Querido, enquanto você tiver esse coração, não vai prosperar. Então, entenda que as pessoas sabem, sim, mais do que você em algum aspecto. Ou não que saiba mais, mas ela sabe outra coisa que você não sabe. Uma outra frase dele, do Cortella, é que a pessoa humilde sabe que ainda não cresceu tudo que pode. Sabe? É assim, eu sei já bastante coisa. Ai, poxa, eu já estou num nível legal, mas eu sei que eu posso chegar mais longe. Eu sei que eu posso ir mais longe. Eu sei que eu posso buscar mais. Eu sei que eu posso me aprofundar mais. Cara, eu não esqueço de uma pregação do Paulo, que ele fez aqui uma vez, que foi maravilhosa, que ele falou sobre os níveis da água, né? Que às vezes você está lá só molhando o pé na água, às vezes ela bate no joelho, e aí você vai subindo, daqui a pouco você está nadando. Aí tu acha mó legal, né? Pô, caramba, que legal, já estou nadando, já conheço coisa pra caramba, ó. E aí você se satisfaz com aquilo. Mas aí ele vem e fala assim, você não precisa ficar nadando, você pode mergulhar para conhecer as coisas mais profundas. Então, a pessoa que é humilde, ela entende isso. Sabe, eu não parei porque eu não sei tudo. Eu vou mais profundo. Eu vou mais profundo porque tem mais coisas que Deus quer me ensinar. Tem mais coisa que Deus quer colocar na minha vida. Tem mais dons que Ele pode sim me dar. Eu quero, Senhor, eu quero buscar. Se coloque diante de Deus nesse sentido e fala, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais, eu preciso de mais. A última característica da pessoa humilde, que a gente vê em José, que eu gostaria de compartilhar com você, está lá em Gênesis 45, do 3 ao 5. Gênesis 45, do 3 ao 5, diz assim. Essa é maravilhosa. José disse aos irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Então, a pessoa humilde, ela diz não ao vitimismo. Sabe? José, ele poderia se vitimizar. Ele poderia falar assim, poxa vida, vocês me venderam. Por que vocês fizeram isso comigo? Coitado de mim. Gente, vocês deviam cuidar de mim, eu era mais novo. Ele não poderia falar isso? Ele poderia. Mas José, ele foi incrível. Ele falou assim, olha, não fiquem tristes por vocês terem feito isso comigo. Sabe por quê? Porque foi Deus quem me enviou na frente. Para salvar muitas vidas. Olha aí, gente. Olha só.
Entenda isso. José, ele vivia para servir as pessoas. Ele vivia com este propósito. Então, ele sabia que tudo que ele havia passado, todo o processo da vida dele, teve o fim que teve. Ele se tornou governador do Egito por conta disso, porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Sabe? Quando Deus falou para mim que eu iria trabalhar com família, a minha família estava a ponto de ser arruinada. Arruinada. A minha família estava assim, ó, tipo, se eu falasse, acabou, acabou. Ela estava assim. E aí, pelo contrário, naquele momento, Deus falou ao meu coração, você vai edificar famílias. Entendeu? A mesma coisa acontece com a sua vida. O que você está passando é porque você vai edificar outras vidas. Sabe? A luta que você está passando é porque você vai edificar outras vidas. Não é para você guardar, não é porque você é pior do que ninguém, ou porque você é melhor, não é isso. É porque Deus, ele tem propósito. E ele vai colocar no seu caminho pessoas que passaram por coisas semelhantes a você. Para que você tenha uma palavra de conforto, uma palavra de edificação para essas pessoas. Amém? Então, em nome de Jesus, querido, entenda que tudo na sua vida tem um propósito. E propósito de glorificar ao Senhor. Não viva como se alguém te devesse algo. Sabe aquela pessoa que vive assim, vive na esperança de cantar aquela música assim com gosto. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Mas por quê? Porque a pessoa quer aquele gostinho de vingança, sabe? Ah, agora, tá vendo? Eu tô no palco e vocês estão na plateia. Misericórdia. Entendeu? Então, assim, entenda isso. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. A palavra diz que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, entenda que ninguém, não viva como se alguém te devesse alguma coisa. Imagina se José fosse ter na mente dele assim, meus irmãos, se um dia eu pegar meus irmãos, olha, já pensou? E ele poderia, querido, agora ele era o governador do Egito. Olha só, mas ele não viveu com esse sentimento. Então não alimente isso dentro de você. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele faz com que você tire as cargas das suas costas. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero perdoar. Aquela pessoa não merece. Mas eu vou falar para você uma coisa. Se você não quer perdoar por causa da pessoa, perdoe por causa de você. Perdoe por causa de você mesmo. Porque quando você perdoa, você avança. Sabe, a sua vida dá uma reviravolta. Então, em nome de Jesus, não guarde ressentimentos. Perdão. Perdão, ele é a chave. José, ele perdoou, porque ele tinha um coração humilde. Gostaria de chamar o pessoal do louvor e pedir para que você se colocasse de pé nessa manhã. Às vezes, as pessoas, elas querem tanto ter razão, que elas preferem ter razão do que viver em paz. Eu não sei qual que é a sua questão. Eu não sei se você está nessa situação, se você realmente acredita que você tem a razão. Mas eu quero dizer que, em nome de Jesus, prefira a paz. Porque o Senhor, ele dá o Espírito Santo, que traz a paz que excede todo o entendimento. Então, em nome de Jesus, coloque-se na presença do Senhor e entenda que o orgulho, ele só vai fazer
com que você peque mais, com que cresça mais. Ele vai fazer com que cresça raiz de amargura em você. Ele vai fazer com que cresça vontade cada vez mais de pecar, de se justificar. Então, que você possa entender nessa manhã que a diferença é você saber que você tem um coração humilde, um coração ensinável. Você é alguém que realmente faz a diferença por onde passa. A sua humildade diante de Deus, às vezes as pessoas acham que, mas eu sou humilde diante de Deus, eu me humilho, eu me prostro, eu choro. Mas eu vou falar uma coisa para você, a sua humildade diante de Deus, ela só é reconhecida, ela só é validada quando você é humilde diante das pessoas. Se você não for humilde diante das pessoas, não adianta. Se você não, a Bíblia fala, se você não ama o seu irmão a quem você vê, e diz que ama a Deus a quem você não vê, você é mentiroso. Então, querido, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Coloque aí faça aí uma oração ao Senhor. A oração, ela é a grande para as pessoas que realmente têm um coração humilde. Porque se eu não oro, se eu não tenho coragem de orar, eu estou dizendo assim, eu sou autossuficiente. Eu consigo resolver os meus problemas. E quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus e nós reconhecemos que Ele, somente Ele é quem tem o poder sobre as nossas vidas. Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus, que você possa entender isso e que você possa ter o coração quebrantado. Se humilhe diante do Senhor, em nome de Jesus.